Olá, pessoal! Vocês estão ouvindo o Fala Gastro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse mês de maio, comemoramos o Maio Roxo, que é um mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais. Temos visibilidade neste mês também a retocolite, que é uma doença crônica, inflamatória, que tem grande impacto na qualidade de vida e também tem tido grandes avanços terapêuticos, que nós vamos aprender hoje. Bom, pessoal, e para falar de doença inflamatória intestinal, nós temos hoje dois renomados colegas da gastroenterologia aqui em Brasília, doutora Renata Filardi e doutor Vinícius Gustavo Campos. Bom, peguem o seu café, fiquem de olho e venham com a gente aprender um pouquinho sobre retocolite com eles. Por favor, meninos, se apresentem para os nossos ouvintes. Olá, gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, Dani, Ana. E prazer de estar com o meu amigo aqui hoje para a gente falar de um tema tão importante para os nossos pacientes e, como vocês disseram, com visibilidade, que é o que a gente quer trazer, informação de qualidade para pacientes, para familiares, e que isso sirva de um alerta, não só para os pacientes que têm a doença como a melhor forma de se cuidar ou esclarecer sobre a própria doença que possuem, mas também para pessoas que estejam ouvindo e que se reconheçam alguma pessoa com fatores de risco, com sintomas, que possam ajudar com a informação. É com muito prazer que eu estou aqui. Meu nome é Renata Filardi, para quem não me conhece. Eu sou médica gastroenterologista, eu sou formada na minha residência médica pelo Hospital Universitário de Brasília. Eu sou atual presidente e aqui o vice-presidente da nossa gestão atual da Associação de Gastro de Brasília. A minha expertise, ou meu campo de muito interesse é na doença inflamatória intestinal. Eu sou titulada pela FBG, Federação de Gastroenterologia do Brasil, Sociedade Brasileira de Endoscopia, o GEDIB, que é a nossa organização de estudos da doença de Crohn e colite, e atualmente também titulada para ultrassom intestinal pelo IBUS. Então é com muito prazer que eu estou aqui. Olá, meninas, né? Eu aqui, um homem, ao lado dessas moças. Primeiro agradecer vocês duas pelo convite, estou muito feliz por estar aqui, né? Vou aprender muito com vocês também, com a Renata, que é uma parceira. Então, meu nome é Vinícius, para quem não me conhece, eu sou médico gastroenterologista. Atualmente eu trabalho em 2 instituições, no Gastrocentro, que eu tenho alguns colegas aqui também, e também trabalho na Policlínica Médica do Corpo de Bombeiros, né? Estou muito feliz, como eu falei, por estar aqui com vocês, para a gente discutir um assunto de extrema importância. Vocês podem ver que a gente está tudo de roxo hoje, porque é um mês alusivo ao Maio Roxo, relacionado às doenças inflamatórias intestinais, de conscientização dessa doença. Então, acho que a gente vai ter um bate-papo legal hoje, esclarecer dúvidas, não só para aqueles que mexem com doença inflamatória intestinal, mas também para aqueles que estão querendo mexer. Eu acho que é uma oportunidade de perder o medo. Eu acho que é muito legal estudar esse assunto e eu acho que o bate-papo vai ser bastante legal. Com certeza. Doutora Renata, vamos começar com a senhora nos explicando o que são essas doenças inflamatórias intestinais. Quando você falou, Dani ou Ana, das DIs, né, a gente está falando principalmente de doenças crônicas, onde a gente sabe que isso vai impactar muito na qualidade de vida dos pacientes, porque eles sabem que eles vão ter que manejar e tratar essa doença ao longo da vida. Quando a gente fala em DI, a gente está falando das 2 principais formas, doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre a retocolite ulcerativa. E uma doença assim, de extremo impacto, não só como a doença de Crohn, porque antes a gente tinha a ideia de que a visibilidade era porque a gente estava falando sobre doenças raras. E hoje os estudos novos brasileiros, principalmente com a Abel Quaresma em 2022, mostraram que não, que a gente está tendo, né, tem uma prevalência substancial já das doenças inflamatórias no nosso país. E aqui no Distrito Federal, como algumas regiões do Sudeste, a nossa prevalência para as doenças inflamatórias, ela gira em torno de 100 casos para 100 mil habitantes. Então, a gente já não está falando em doenças raras mais, mas o contexto de falar em visibilidade é porque isso ainda pode ser um tabu para muitas pessoas que ainda desconhecem sobre o tema. Certo. E Vinícius, por favor, diga para a gente quais são os sintomas dessa doença e como é que a gente pode fazer o diagnóstico. Os sintomas, assim, eles são bastante variáveis, mas existem aqueles sintomas mais comuns, né? Que o paciente vai chegar no consultório e a gente vai pensar, opa, pode ser uma doença inflamatória intestinal, né? De maneira geral, os sintomas são intestinais. Os pacientes eles se caracterizam fundamentalmente por um quadro de diarreia,
muitas vezes com presença de muco e sangue, principalmente quando eles têm um acometimento de reto, de sigmoide. E nessas situações também é muito comum que o paciente ele apresente quadros de urgência, tenesmo, urge-incontinência. E um dado assim, importante da gente avaliar, assim, quais são os sintomas? Eles dependem muito da extensão e da severidade da doença. Porque a gente pode ter uma doença que está acometendo apenas reto e sigmoide, que é uma colite distal, a gente pode ter uma colite esquerda ou a gente pode ter uma pancolite. Dependendo de qual grupo o paciente se enquadra, a gente vai considerar quais são os principais sintomas que podem estar presentes. Mas, de maneira geral, esses são os principais sintomas que a gente vê no dia a dia. E tem uma questão importante, que a gente sempre discute nas nossas aulas. Quando chega com sintoma intestinal é mais fácil. Só que muitas vezes os pacientes chegam no consultório com manifestações extraintestinais. Muitos pacientes, eles começam a patologia com uma manifestação extraintestinal. Fadiga, anemia, alteração às vezes de bioquímica hepática, então artralgia, sacrileite, manifestação ocular como, por exemplo, uveíte, episclerite, às vezes lesões cutâneas, eritema nodoso, pioderma gangrenoso. Então, às vezes, o diagnóstico é difícil por isso. Porque quando chega lá, diarreia, daqui a pouco nós vamos discutir um pouco mais sobre como é feito esse diagnóstico, mas as manifestações extraintestinais são muito comuns, principalmente a anemia, que talvez seja uma das principais manifestações extraintestinais dos pacientes portadores de doenças inflamatórias intestinais. E às vezes, só para aproveitar o gancho, eu sei que esse tema de doença de Crohn vai ser falado depois, mas às vezes, para um paciente que esteja assistindo o podcast, ele vai falar assim, mas tá, qual é a diferença, né? Pelo menos básica, de uma retocolite para a doença de Crohn, né? Então, quando a gente fala na retocolite, a gente sabe que está lidando com uma doença que acomete essencialmente o intestino grosso. Então, como o Vinícius falou, acometendo reto ou podendo se estender proximalmente para uma colite esquerda, para uma pancolite, e com um acometimento mais superficial da parede interna dessa, né, parede intestinal, acometendo mucosa, submucosa. A doença de Crohn não. A doença de Crohn ela pode acometer da boca ao ânus, tem um aspecto salteado de acometimento. Preferencialmente, ela pode acometer o final do intestino delgado e início do intestino grosso, a região ali secal, que a gente fala, ou seja, ilho secal é o local de maior acometimento, mas embora ela possa acometer qualquer outra região do trato gastrointestinal, e a gente fala que a doença de Crohn é uma doença transmural. Ela pode ter uma capacidade de acometimento de penetração nessa parede, e daí que vem as complicações, as estenoses, as fístulas perianais, fístulas internas, coisas que a gente não vai lidar quando a gente fala na retocolite. Então, isso pode, às vezes, como o Vinícius falou, a diarreia é realmente o sintoma carro-chefe, né? Na diarreia com sinais de alarme. E talvez seja isso que faça as pessoas buscarem mais precocemente em relação a pacientes que têm sinais e sintomas da doença de Crohn, procurarem por auxílio médico de uma forma mais precoce. Certo. E como é que a gente faria esse diagnóstico da retocolite, né? Que seria o tema principal aqui, mas também das doenças inflamatórias intestinais em geral, mas principalmente da retocolite? O diagnóstico com qualquer patologia é o que a gente vai seguir, né? Uma anamnese muito bem feita, em que a gente vai discutir principalmente esses sintomas que a gente acabou de falar aqui, quais são os principais, mas a gente tem algumas ferramentas diagnósticas que nos auxiliam para a gente definir tem retocolite ulcerativa ou não tem. Dentre essas ferramentas, a gente tem os exames de laboratório, né? E eu falo que nos exames laboratoriais, a primeira coisa que a gente vê assim, Dani, é a gente pega muito um paciente com diarreia crônica, às vezes. Então, a gente não pensa exclusivamente em relação à retocolite ulcerativa ou doença de Crohn. A gente pensa num paciente que eu vou investigar diarreia crônica. Então, a gente faz toda a avaliação laboratorial pensando em diarreia crônica, só que de forma específica para a doença inflamatória intestinal, existem alguns marcadores que nos auxiliam nesse diagnóstico, representado principalmente pelos marcadores inflamatórios. E aí a gente tem um exemplo, principalmente da calprotectina fecal, a gente tem um VHS, tem um PCR. Claro que esse paciente pode alterar outros exames laboratoriais, deficiência de vitamina D, deficiência de vitamina B12, pacientes mais espoliados, mas é um quadro mais grave, deficiência de albumina, entre outras alterações, né? Então, os exames laboratoriais, eles guiam muito esse diagnóstico do paciente. A partir desses exames de laboratório, a gente vai para uma ferramenta mais invasiva, que aí vem o exame de colonoscopia, que é fundamental no diagnóstico da doença inflamatória intestinal. E como a Renata muito bem posicionou,
a colonoscopia vai nos auxiliar a diferenciar. Estamos diante de uma possibilidade de doença inflamatória intestinal e, se sim, tem um perfil mais de retocolite ou de doença de Crohn. O perfil da retocolite, igual a Renata falou, a gente tem uma graduação. O paciente pode ter só um enantema, ele pode ter erosões, ele pode ter ulcerações. Geralmente, você tem um acometimento do reto e depois um acometimento ascendente e contínuo. Já em relação à doença de Crohn, só dando uma pincelada, é aquele paciente que, às vezes, ele vai ter ulcerações mais profundas, mais serpiginosas, ele tem áreas salteadas, o envolvimento iliocecal ele é muito predominante. Então, a coluna ele é um guia muito importante no nosso diagnóstico. E aí, na coluna, a gente faz o quê? A gente biopsia, né? Então, com as biópsias, a gente também tem achados, com auxílio de patologistas muito bons em Brasília, que nos define muito esse diagnóstico. Então, eu falo que a histopatologia ela é fundamental no diagnóstico, então tem que ser uma pessoa muito bem capacitada de fazer essa análise. Então, se um paciente apresenta, por exemplo, só alguns achados da histopatologia, então o paciente apresenta plasmocitose basal, criptite, abscessos de criptas, às vezes é um paciente que tem uma alteração importante, a distorção da arquitetura celular. Então, eu acho que o diagnóstico ele envolve essas caixinhas. Eu tenho, então, a anamnese, eu tenho os exames de laboratório com esses marcadores inflamatórios, confirmo pela colônia, a histopatologia, eu acho que bate o martelo aí para a gente. Os fatores de risco também podem ajudar nesse diagnóstico? Esse ainda é uma grande questão, né? Porque assim, a gente está lidando com uma doença que a gente sabe que tem um componente genético, embora a gente saiba que tem alterações genéticas relacionadas na retocolite, mas não aplicadas e não buscadas, pesquisadas no cenário clínico, porque a gente sabe que as alterações genéticas na retocolite são polimórficas, que a gente fala. Então, a gente não tem uma ou duas alterações específicas que possam ser pesquisadas e definidoras como fator de risco. A gente tem vários imbricamentos de alterações genéticas e que, às vezes, podem não ter expressão no cenário clínico, a real expressão. Mas a gente sabe que esse indivíduo ele tem uma predisposição genética e que um gatilho ambiental, que são aí vários e inúmeros, alguns pacientes falam, como eu tenho essa doença? É o grande X da questão. O que foi a gota d'água para o indivíduo geneticamente predisposto a desenvolver a doença? Foi um tabagismo na doença de Crohn? Foi o uso de alguma medicação, anti-inflamatórios, antibióticos, infecções pregressas, poluição ambiental, a dieta ocidentalizada? Isso foi interessante que até, vamos dizer assim, talvez há uns 3 anos, no nosso maior congresso europeu de doença inflamatória, houve uma perspectiva de uma bancada de uma indiana que falou o quanto que se mudou o contexto também de casos novos no país, que é um país muito parecido com o nosso em desenvolvimento, por conta, né, da imersão em massa de uma dieta ocidentalizada. Então, isso a gente sabe que os fatores de risco eles são inúmeros, mas ainda como modificá-los ou como ainda atribuir aquele determinado fator como real, causal, gatilho da doença, a gente não sabe. Eu fiquei curiosa. Dieta ocidentalizada seria com ultraprocessados? Ultraprocessados, fast foods, embutidos, enlatados, refinados. Então, é tudo que a gente vê, né, inundado em propaganda. É isso. Inserido no dia a dia da nossa população. Exato. Né? Exato. Doutora, e assim, você poderia explicar para nós quais são os critérios que a gente usa para determinar a gravidade da retocolite ulcerativa? Isso é legal, assim, porque a gente tenta raciocinar, uma vez que o paciente tem um diagnóstico, e aí eu só queria ratificar tudo isso que o Vinícius falou, assim, aquele paciente que tem uma diarreia crônica com sinais de alarme, investigue esse paciente com carinho. Porque por mais que a retocolite ela seja mais, vamos dizer assim, mais na cara, talvez, do que a doença de Crohn, ainda a gente tem pacientes que são tratados como doença hemorroidária e se perdem, principalmente doença hemorroidária, tratou como um contexto infecto-parasitário e aquele paciente não foi reavaliado, ele melhora talvez pelo contexto remissivo, né, porque a doença pode ter características de remissão e reativação de sintomas, e ele também se perde. Então, investiga esse paciente com carinho.
use dos artifícios das provas inflamatórias para te guiar nos próximos passos e esse paciente não se perder. O diagnóstico ainda para retocolite, a gente fala que ele tem um retardo menor do que na doença de Crohn. Gira em torno de 4 meses, enquanto a doença de Crohn, existem países onde esse retardo é maior do que 1 ano, chega até 2 anos, países em desenvolvimento, e a gente sabe que isso impacta em dano intestinal, né, da gente perder o time para melhor tratar esse paciente. Mas como tratar? Né? A gente não trata todo mundo igual, não é receita de bolo. E aí esses critérios clínicos para tentar colocar esses pacientes em caixinha de gravidade de atividade de doença são muito importantes. Existem alguns. O que a gente mais se orienta talvez seja o que a gente fala o score global de Mayo, que leve em consideração o score endoscópico, por graduações em pontos que o Vinícius bem falou, se a gente encontrou enantemas mais erosões, enantemas mais erosões mais ulcerações, mas a gente também usa scores clínicos do Mayo. Para falar, né, a gente usa muito a avaliação de frequência evacuatória desse paciente, pontua de acordo com o que o paciente nos fala. A gente usa o contexto de sangramento, né, nessas fezes e também gradua pela intensidade e frequência que isso acontece. E também tem um contexto objetivo do que a gente avalia e percebe globalmente aquele paciente pelo aspecto da sua doença, de acordo com dor abdominal, de acordo com fadiga, o que isso impacta globalmente no paciente. Então, juntando essa pontuação, a gente gradua se o paciente tem uma doença leve, se o paciente tem uma doença moderada ou se o paciente tem uma doença mais intensa ou severa. Eu acho que essa escala é boa porque ela tenta nos nortear, mas ela não deve ser cega, porque se ela tem dados subjetivos para a gente encaixar, a gente pode, às vezes, estar superestimando ou subestimando a gravidade de atividade de doença. Então, eu gosto muito mais de olhar, talvez, gravidade de severidade, que me dá um padrão mais contínuo do que aquele paciente. O que é isso, quando eu falo em gravidade de severidade? É aquele paciente na retocolite que tem maior risco de ser submetido a uma colectomia, a um procedimento cirúrgico pela intensidade da doença. Então, se eu lido com uma paciente jovem, abaixo de 30 anos, que recebeu o diagnóstico, se eu tenho uma paciente com uma pancolite e com um score de Mayo severo nessa endoscopia, com ulcerações profundas, se eu tenho uma paciente que já precisou de hospitalização ou de corticoide para melhorar mais agudamente os seus sintomas, são muitos fatores prognósticos para eu pensar já em decisões terapêuticas, de classes terapêuticas. Isso aí que você falou também, só complementando, Renata, o score de Mayo, né? Às vezes fala assim, é difícil, não é difícil. E como a gente está também falando para um público que às vezes não está manejando tanto doença inflamatória intestinal, é uma coisa super simples. A gente tem aplicativos para isso, né? E os aplicativos são bem fáceis de manusear, né, Renata? E aí a gente coloca esses dados clínicos, se está evacuando sangue, qual a frequência evacuatória, e o estado geral desse paciente, o score da endoscopia, e fica super fácil. Então, você tem pelo menos uma estimativa se é um paciente que tem uma doença um pouco mais branda ou se é um paciente que tem uma doença um pouco mais grave, que talvez você vai pensar numa internação, vai pensar na corticoterapia. Então, acho que para isso, é para guiar, mas não é um definidor, mas nos ajuda muito para avaliar esses pacientes. Entendi. E aí, usando esse score de Mayo aí, que a gente vai classificar o paciente, eu queria saber quais são as classes terapêuticas que a gente tem hoje para poder tratar a retocolite ulcerativa e como é que é feito a escolha entre esses medicamentos. Na verdade, assim, a gente pode, de uma maneira bem didática, Dani, acho que a gente pode dividir o tratamento assim, da retocolite ulcerativa em a terapia convencional e a terapia avançada, né? Na terapia convencional, a gente tem alguns grupos de medicamentos, que são os aminosalicilatos, os corticoides e os imunomoduladores. Essa é a terapia convencional. E do outro lado, a gente tem a terapia avançada, em que a gente tem alguns grupos de medicamentos representados pelos biológicos, em que a gente tem os anti-TNFs, as anti-integrinas e as anti-interleucinas. E atualmente mais recente, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais, a gente tem também as pequenas moléculas, são os inibidores de JAK, que também é uma boa opção terapêutica. Então a gente divide muito isso, terapia convencional e a terapia avançada. Quando é que vai usar cada um? Né? Aí entra os pepinos, né? Que a gente resolve. Mas de maneira, acho que prática, é assim.
Se eu estou diante de um paciente que apresenta uma doença leve a moderada, eu vou pensar inicialmente na terapia convencional. É um paciente que eu vou lançar mão dos aminosalicilatos, a gente tem as formulações orais e as tópicas. Se eu estou pensando numa colite distal até uma hemicolite esquerda, eu posso associar o oral juntamente com o supositório ou enema, né, que a gente pode utilizar. Se eu tenho uma pancolite, geralmente um tratamento oral. E as doses variam de acordo com a severidade de apresentação do paciente. Se esse paciente ele não responde aos aminosalicilatos, então a gente está mudando o perfil já do paciente, não está respondendo aos aminosalicilatos, às vezes é um paciente que se tornou córtico dependente ou córtico refratário. Ao mesmo tempo é um paciente que você vê clinicamente está tendo uma piora. E você avança nesse tratamento, né? Então aí você acaba lançando mão dos imunomoduladores na terapia de manutenção. E caso o paciente não tenha uma resposta adequada com essa terapia convencional que a gente mencionou, que são os pacientes que estão no perfil moderado a grave, a gente muitas vezes já parte para uma terapia avançada, que são esses grupos principais que eu mencionei para você. E às vezes a gente não precisa, a gente usava muito, ainda usa, né, esses termos de avanço de tratamento em step, up. Então hoje a gente ainda sabe que o termo existe, mas a gente ainda reserva muito para falar assim, a gente trata por perfil de gravidade. E não necessariamente a gente tem que esgotar, tem que seguir toda essa escadinha, aminosalicilato, imunomodulador, para depois ir para a terapia avançada. É lógico que a gente começa, né, com um tratamento, porque qualquer terapia avançada, a indicação é você usar para uma doença moderada grave que tenha falhado um tratamento convencional, ou se o paciente, né, se a gente precisa trocar tratamentos avançados. Mas o paciente ele tem que ter passado, a gente não passa, o paciente já é grave, na retocolite a gente já entra com imunobiológico. Isso só vai acontecer num cenário talvez muito específico, que é na colite aguda grave. Na doença de Crohn já é diferente. A gente tem cenários fistulizantes, por exemplo, onde a gente não passa por tratamento convencional, já é direto terapia avançada. Mas se o paciente falhou, né, um aminosalicilato, por exemplo, e tem aqueles fatores de severidade que a gente falou, né, não necessariamente eu tenho que entrar com um imunossupressor, um imunomodulador, para depois ir para um biológico ou pequena molécula. Entendi. Doutora, e assim, tem um tema que é polêmico, né? Mas está em alta. Todo mundo quer usar probiótico para tudo, né? Existe espaço no tratamento da retocolite para os probióticos? Infelizmente, não. Tem muitas questões, né, na doença inflamatória e na retocolite que a gente ainda não tem um grau de evidência para sustentar e para indicar na doença inflamatória intestinal, né? Hoje aqui, retocolite. Terapia com probióticos é uma, né? Ou seja, os Ns, os estudos são heterogêneos, o N amostral, né, também escasso, a gente não sabe, né, cepas, né, e quais as melhores e quais quantidades ofertar para esses pacientes. E o que a gente sabe em alguns estudos, até puxando de probiótico para transplante fecal de microbiota, que seria talvez uma linha de raciocínio semelhante, os efeitos nesses pacientes eles não são duradouros. Eles foram temporários em torno aí de 12 semanas. Então, a gente não tem um racional para indicar isso como uma terapia de sustentação, para induzir remissão, controle da doença para esses pacientes. Na verdade, tem até algumas suposições, né, Renata, de avaliar essa possibilidade, mas de maneira geral a gente não tem isso definitivo em termos de resultados concretos, né? Então teve estudos com VSL, né, esse que a gente já viu algumas abordagens relacionadas, mas aí os pacientes que foram colectomizados e eles têm a bolsa ileal, pacientes com pouchite, já teve alguns estudos relacionados a isso, de uma possibilidade de uma remissão clínica, uma resposta clínica, mas igual a Renata falou, ainda são avaliações que precisam ser melhor consolidadas. Certo. E a gente sabe que o corticoide é muito usado, principalmente nesses pacientes com doença mais grave, com agudização da doença. E eu queria saber, assim, Vinícius, quando que você considera que o paciente é córtico dependente e também córtico refratário? Como é que você maneja isso? Entendi. Na verdade, assim, ainda na terapia convencional, né, que a gente pega muito o corticoide. Como o próprio nome fala, acho que fica bem fácil da gente compreender, córtico dependente é aquele paciente que fica bem com corticoide. Resumindo, é isso. Só que existem alguns critérios assim, técnicos
que eles consideram basicamente assim, aquele paciente que está fazendo a redução do corticóide, vai atingindo ali 10 miligramas, e aí esse paciente a gente não consegue muitas vezes abaixar disso num tempo mais ou menos de 16 semanas. Então, é isso. E outra coisa, aquele paciente, por exemplo, no córtico dependente, ele reduziu, conseguiu fazer o desmame, suspendeu, dentro de 12 semanas ele volta a usar novamente. Então, ele é dependente do corticóide. Ele fica bem clinicamente com o corticóide. Já nos pacientes que são córtico-resistentes, é aquele que mesmo não estão usando, mesmo usando o corticóide, ele fica ruim, ele fica sintomático. Então, aquele paciente que você já está usando o corticóide na dose correta, que é em torno de 0,75 a 1 miligrama quilo dia, no máximo até 60 miligramas por dia, relacionado à terapia oral, se for via oral, se a gente considerar. E esse paciente ali com 4 semanas, Dani, mesmo usando, ele não está bem. Então, é um paciente córtico-refratário. E definir isso é importante, porque se eu defino se um paciente é córtico-dependente ou córtico-refratário, é um paciente que eu não vou usar a terapia mais convencional. Eu tenho que mudar a casinha. Eu tenho que passar, então, talvez para um biológico para esse paciente, uma pequena molécula que a gente vai discutir. Então, isso é muito importante a gente definir e é um critério de gravidade da retocolite ulcerativa, né, Renata? E até aquele paciente que também não tem até córtico-dependência ou refratariedade, mas que precisa de pelo menos 2 ciclos, mais de 2 ciclos anuais para controle de doença, é um paciente que você já tem que pensar em transicionar para outras classes terapêuticas. Certo. Doutora, e nesse paciente que está sendo refratário, né, a gente enxerga uma doença, por exemplo, moderada a grave para alguns deles, qual seria a melhor escolha de tratamento para esses pacientes? Dentre os imunobiológicos, né, por exemplo? Então, a gente já está partindo para terapia avançada, terapia avançada, né? Pergunta de milhões, né? Pergunta de milhões. De milhões, literalmente. Quem já der essa resposta assim, é isso, acaba tudo, Essa para tudo. Né? Porque assim, a gente lida com algumas questões para eu te responder essa pergunta, que às vezes eu posso ser igual chacrinha, vou te complicar e não vou, né, te responder. Mas a gente lida primeiro para essa resposta em condições de acesso. Então, assim, a gente tem diferenças do que a gente tem de arsenal terapêutico disponível no SUS e no nosso sistema privado. Né? Se entendendo que no SUS, 70% do nosso Brasilzão ainda faz uso do SUS. Muito se melhorou em termos de arsenal terapêutico. Vou dizer assim, nos últimos 10 anos, a gente já lida com o primeiro biológico infliximab desde 98 e que foi realmente uma mudança de paradigma dos nossos pacientes. Eu sou mais velha do que o Vinícius. A minha vivência de residência era tratar paciente à torta direita com mesalazina, corticoide e azatioprina. Então, assim, a gente tinha desfechos muito ruins, tanto de intratabilidade clínica, pacientes que se submetiam a cirurgias mais comumente por essa intratabilidade, mas que hoje a gente vê que é por falta de arsenal, né, de tratamento. Então, a gente disponibiliza mais opções terapêuticas que deixam o paciente com controle ou com a doença em remissão. Então, é isso. Mas nos últimos 10 anos, esse arsenal melhorou mais. Ainda estamos longe do que são outras doenças autoimunes na reumatologia e na dermato. No SUS, das classes que o Vinícius falou, para retocolite, a gente tem o anti-TNF, infliximab, a anti-integrina, o vedolizumab, e a pequena molécula tofacitinib. Para o sistema privado, a gente tem mais opções. Anti-TNF, infliximab, golimumab, anti-integrina, vedolizumab, anti-interleucina, guzeucumab, ustekinumab, risankizumab, e inibidores de JAK, nós temos o upadacitinib como uma opção. Então, a gente tem diferenças quando a gente fala em acesso, porque aí a gente também interfere nas nossas escolhas. O melhor biológico, antes tinha-se um mantra que falava que o melhor biológico era o primeiro. Eu questiono isso um pouco porque talvez o primeiro, se a gente não estiver agindo na via inflamatória do paciente, talvez esse primeiro não seja o melhor. Mas a gente tenta equalizar para escolher muito pelo perfil do paciente, pelo perfil do que a gente tem de comorbidades, se esse paciente é um idoso, se esse é um paciente que teve uma janela de uma doença oncológica ou tem uma doença oncológica com diagnóstico da doença inflamatória. Então, teoricamente, eu vou tentar priorizar drogas mais seguras do ponto de vista infeccioso. Vedolizumab, as anti-interleucinas para esse paciente. Quando eu penso manifestações extraintestinais, que o Vinícius falou demais, quando a gente pega manifestações articulares, oculares, dermatológicas,
que tem relação com a doença. Então, a gente sabe que ainda a primeira linha de tratamento é um anti-TNF. Então, o infliximab, quando a gente fala na retocolite, o golimumab. Então, essas ainda são as principais evidências nossas. Se a gente fala numa retocolite aguda grave, é o infliximab, com certeza. Se eu estou com um paciente em que eu não tenho essas condições especiais que a gente falou aqui, a gente tenta racionalizar pelo que os estudos nos mostram como posicionamento e sequenciamento, embora isso às vezes possa não ser a melhor equalização. Mas a gente teria como drogas de primeira potência num cenário de uma doença que é mais intensa, mais severa, sem ser colite aguda grave. Infliximab como uma boa opção, upadacitinib, tofacitinib como uma boa opção e as anti-interleucinas. Se eu tenho uma doença mais moderada, eu pensaria muito num vedolizumab para esse paciente. Certo. É isso. E assim, a gente falou muito de imunobiológico, mas eu tenho uma curiosidade sobre essas pequenas moléculas. O que elas são, qual é o mecanismo de ação e quando que a gente escolhe elas? Entendi. Ela é novidade ou não é novidade, né? A gente já tem medicação, o tofacitinib, que a Renata falou, já está aí, né? No SUS a gente tem essa disponibilidade e temos agora o upadacitinib, que é uma outra opção. Na verdade, é um tipo de terapia avançada, naquela classificação que a gente fez, muito utilizada nos pacientes que têm um perfil de doença moderada a grave, né? Que falhou as terapias convencionais. O mecanismo de ação, a gente fala que eles são inibidores da tirosina quinase, então tem a JAKs, né? JAK1, JAK2, JAK3. E uma vez que faz essa inibição, Dani, a gente acaba inibindo uma série de citocinas pró-inflamatórias a partir dessa inibição. Então, consequentemente, elas atuam em vários mecanismos inflamatórios ali da cascata inflamatória e isso acaba melhorando o processo inflamatório do cólon do paciente, né? Então, o perfil de pacientes é mais ou menos isso, moderada a grave. Sim. E é uma boa opção para os pacientes em terapia avançada. Devemos lembrar alguns detalhes, porque na teoria parece que é tudo muito bonito dos biológicos, mas igual você falou, tem perfis que eu falo, opa, esse paciente eu não vou usar, esse eu já vou utilizar. Então, por exemplo, em relação ao TOF, em relação ao UPA, são medicamentos que a gente tem que ter atento, porque eles podem ter alguns efeitos colaterais que eu falo, eu não posso usar para esse paciente. Na gravidez seria proscrito. Ao mesmo tempo, tem pacientes que apresentam risco de tromboembolismo pulmonar, né, que aumenta o risco. Pacientes que tiveram, por exemplo, recentemente herpes zoster, eles têm esse risco. Então, a gente tem que analisar muito também, quando a gente fala dos imunobiológicos, o perfil de segurança. E a Renata falou muito bem isso. Falou de idade, né? Pacientes idosos, eu vou escolher drogas que têm o melhor perfil de segurança. Então, o raciocínio com as pequenas moléculas também envolve isso. Porque existem fatores que impactam se eu posso usar ou se eu não deveria usar essa medicação. Mas eu acho, o principal, você viu que a gente falou de vários remédios aqui, né? Muito nome novo, muita gente não está habituada aos nomes, mas eu acho que o recado que fica disso tudo é, que bom, antes a gente tinha o infliximab, como ela falou. Só que hoje, olha como ampliou, como que a possibilidade de tratamento para os pacientes ampliou. Então, eu acho que isso conforta muito a gente, na nossa angústia lá do consultório, de quando vê que o paciente usou esse não respondeu, o que eu faço? Antes a gente tinha 2. Então, hoje a gente tem mais. E dentro desse mais, as pequenas moléculas, elas entram nesse cenário. E me veio uma curiosidade, né? A gente tem visto que realmente as doenças inflamatórias intestinais aumentaram nos últimos anos. E qual é o pico de idade que a gente vê mais a doença inflamatória intestinal, a retocolite, por exemplo? Fiquei curiosa para saber se são pacientes mais jovens, mais velhos. Basicamente 2 picos, né, Renata? Terceira década, quinta, sexta década, a gente acaba pegando, né? E quando a gente pega muito paciente nessa quinta, sexta década, e para eles é uma surpresa. A gente vê isso no consultório, né? Eles falam, nossa, doutor, como é que eu estou agora 60 anos, desenvolvendo uma doença, nunca inflamou, o que está acontecendo agora? Mas existe muito esses picos. E aí, não é o foco assim, mas e quando a gente pega a pediatria? Como é difícil, porque esse todo arsenal que a gente conversou aqui hoje, ele se reduz, né? Para pouquíssimas opções terapêuticas. Então, é algo que a gente, dentro da doença inflamatória intestinal, está vindo novos estudos, o que pode ampliar muito o cenário para a gastropediatria, que vai ser muito necessário nisso. E até quando o Vinícius fala e você pergunta, esse primeiro pico é muito impactante, que a gente está falando geralmente ali, aquele paciente entre 15 e 40 anos. Então, o paciente que vai estar na sua mais efetiva vida produtiva, laborativa, o que isso acarreta de absenteísmo desse paciente e presenteísmo, às vezes ele está no trabalho e não está ali.
né? Porque assim, né, um paciente que a gente persegue tanto, né? Exato. A gente vai falar o que a gente persegue, né, no nosso tratamento, mas às vezes o paciente ele só quer assim, melhorar a diarreia, melhorar o sangramento, e isso são questões, melhorar a fadiga, e às vezes são coisas que a gente não pergunta e que devem ser perguntadas também, como um marcador objetivo, né, do que o paciente quer melhorar. E outra, quando a gente fala 15, 40 anos e mulheres que querem engravidar. Exato. E que isso é uma pergunta corriqueira no nosso consultório quando elas se deparam com o diagnóstico. Ainda tem muito medo, né, das medicações para o seu período gestacional ou neonatal. E isso já houve uma desconstrução muito grande nos últimos, aí vamos colocar, 5 anos, que a gente está lidando na maior parte das drogas, com drogas que são extremamente seguras na gravidez, que não devem ser descontinuadas, porque a gente sabe que doença ativa é o que impacta com os piores desfechos para a grávida, aborto, prematuridade, baixo peso. Então, a gente tem que estar com doença controlada. Doutora, e nós sabemos que uma das complicações da retocolite é a colite aguda grave. E aí eu queria que a senhora explicasse para nós como é feito o diagnóstico dessa condição e como que a gente faz o tratamento. Porque muitas vezes quem vai receber esse paciente é um profissional que está lá no pronto-socorro, né? E seria interessante que as pessoas aprendessem a bater o olho e saber que isso não está normal, não dá para mandar esse paciente para casa, né? Exato. E geralmente quando pegam, eles já querem correr, né? Então, assim, é muito importante saber diagnosticar, reconhecer o que é a colite aguda grave e também, ao mesmo tempo, reconhecer, fazer as primeiras medidas iniciais e já chamar a equipe assistente, né, de gastro e de proctologia. Então, assim, a colite aguda grave é uma situação que a gente tem na retocolite que é uma emergência médica. Esse paciente ele tem que ser hospitalizado. E o que é essa colite aguda grave? É aquele paciente que vem para a gente num cenário com mais de 6 evacuações sanguinolentas por dia e que pelo menos tem um dado adicional associado, ou anemia, uma hemoglobina abaixo de 10, ou uma leucocitose acima de 15.000, ou atividades inflamatórias alteradas, o que a gente vai ter no pronto-socorro é VHS, PCR seria o fundamental, acima de 30, e uma albumina também baixa. Então, apresentando qualquer um dessas alterações laboratoriais, com esse contexto clínico, a gente tem o cenário de uma colite aguda grave. Esse paciente ele tem que ser internado, causas infecciosas, idealmente, têm que ser descartadas. O que eu digo idealmente? Porque isso é mais um cenário privado. No SUS, a gente tem muita dificuldade de descartar uma colite por clostridium, uma colite por citomegalovírus. Então, a gente acaba tratando empiricamente esses pacientes para clostridium, que pode ser um mimetizador dessa reativação grave da doença. Então, esse paciente tem que ser internado, esse paciente tem que ser hidratado, esse paciente tem que receber profilaxia para tromboembolismo venoso, né? Porque às vezes as pessoas acham que sangrou, não precisa, né? E ele está sob risco, a atividade de doença é um risco para a TEV. E esse paciente, ao mesmo tempo, a principal medida tem que ser tomada, que aí sim é corticoterapia. Hoje, cada vez mais, nos outros cenários, a gente tenta usar menos, mas esse é um cenário mandatório de primeira escolha e corticoide venoso, seja a hidrocortisona ou a metilprednisolona. E esse paciente ele tem que ser acionado, porque gastroenterologia, proctologista, tem que ver esse paciente diariamente, idealmente 2 vezes por dia. Esse paciente tem que ter um exame de imagem inicial, um raio-x de abdômen, uma tomografia, ou hoje o que a gente fala do próprio ultrassom intestinal, para pelo menos descartar que não tem nenhuma evolução inicial de gravidade, megacólon tóxico, mas também para ser um norteador depois, caso esse paciente precise seriar algum exame de imagem. 48, 72 horas com corticoide venoso, esse paciente é reavaliado. Se ele não tiver melhora objetiva dessa frequência evacuatória que a gente falou e queda dos parâmetros inflamatórios, leucograma e a ecografia intestinal, isso eu digo e repito, que é um método que para colite aguda grave, assim como retocolite no geral, do diagnóstico ao acompanhamento, tem se mostrado uma ferramenta muito útil. Congressos mais recentes mostrando que medida de espessura, quando esse paciente entra no hospital
E já com 24 horas, com ele usando todas essas medidas, se ele não tem uma redução da espessura da parede em pelo menos 25%, esse paciente ele já deveria estar sendo pensado o segundo passo de tratamento, que é terapia avançada com infliximab ou ciclosporina. O que a gente tem mais usual é o infliximab, ciclosporina. Não é nem na minha época, eu não usava, eu já peguei a época da colite aguda grave com infliximab, porque a ciclosporina a gente lida com alguns efeitos colaterais, tem que fazer dosagem sérica de nível de droga, então isso fica mais complexo no manejo desses pacientes. Se também com 48, 72 horas o paciente não melhorou com essa segunda linha de resgate, esse paciente idealmente iria para uma colectomia total, ou se em algum momento dessa evolução o paciente piorou o cenário clínico, com hemorragia maciça, com algum sinal que infira a perfuração, esse paciente ele vai para a cirurgia. E é interessante, assim, que vocês falaram que às vezes o paciente só quer ficar sem sangrar, né? É verdade. Mas existem alvos que vocês determinam, alvos que os médicos, nos seus critérios, definiram que é o que a gente define como remissão. O que vocês querem, assim, de alvos terapêuticos para esses pacientes? Na verdade, realmente isso é importante, né? Às vezes o paciente chega lá e fala assim, não, melhorei a diarreia, tá bom. Né? Tá ótimo, né? Mas não, mas a gente tem alvos que são importantes, a gente tem critérios e são bem discutidos nos congressos, para que a gente tenha certeza que o paciente está evoluindo bem, né? Então, a remissão clínica é fundamental para esse paciente, né? E voltando lá naqueles critérios de Maio, a remissão clínica entra aqui também. Então, a pontuação tem que ser menor ou igual a 2, o paciente não tem que ter sangramento. Então, clinicamente, o paciente tem que estar bem, né? Então, a remissão clínica é um objetivo importante. E o outro fundamental é a cicatrização endoscópica. E como é que a gente vai falar que o paciente tem cicatrização endoscópica? Voltando novamente lá naquilo que a gente conversou no início, na classificação de Maio. Então, se o paciente tem exame normal ou no máximo enantema, a gente classifica então como cicatrização endoscópica. Então, esses dois pilares, eles são fundamentais. Claro que tem outros fatores que são importantes. A Renata falou muito bem quando ela explicou o score de Maio. A avaliação médica global desse paciente ela é fundamental, né? Para a gente objetiva muito isso. Em relação aos critérios histopatológicos, eu conversei um pouquinho no início, isso não é um alvo terapêutico. A gente até sabe, né, Renata, que mais ou menos 1/3 dos pacientes ali, eles podem apresentar cicatrização endoscópica, porém, eles têm alterações histopatológicas, né? Então, acho que esses fatores, remissão clínica, cicatrização endoscópica e, ao mesmo tempo, a gente ter um bem-estar do paciente. Muitas vezes a gente avalia os scores de qualidade de vida. Hoje tem um score muito direcionado para os pacientes com doença inflamatória intestinal. Há uma certa pontuação e isso é um alvo que a gente quer, né? A gente quer impactar na qualidade de vida daquele paciente. Certo. E dentro desses alvos terapêuticos, existe algum programa, né, algum programa de rastreamento para o câncer coloretal no paciente com retocolite ulcerativa? Existe, assim, aí já é outra seara, né, Dani? A Dani só está mudando, né? Só toma, vai, né? Então, assim, a gente tem que entender que o rastreio, né, de displasia, câncer coloretal, ele existe na doença inflamatória. E ele vai muito em consonância, assim, primeiro, qual a extensão de doença ao diagnóstico que aquele paciente recebeu, para saber se ele vai entrar nesse rastreio displásico antecipado ou não, populacional. Então, se é um paciente que só tem uma retite ou um envolvimento de reto e sigmoide, esse paciente ele vai entrar no rastreio de população geral. Acima dos seus 45 anos, se não tiver um familiar com histórico de câncer abaixo de 50 anos. Então, ou seja, ele vai ser considerado também como uma população de baixo risco, vamos dizer assim. Mas se eu estou lidando com um paciente que, ao diagnóstico, recebeu um diagnóstico de uma pancolite em termos de extensão, esse paciente, depois de 8 anos de evolução da sua doença, de condução de tratamento, ele deve entrar em programas de rastreio para displasia. Idealmente, esse cenário ele tem que acontecer num controle de doença, porque às vezes a gente recebe pacientes para colonoscopia que estão com doença em atividade. Esse não é o cenário, não é o melhor cenário para você fazer rastreio displásico, porque se você biopsia ali, você pode ter supervalorizações pelo próprio contexto inflamatório de uma displasia que apareça para você e que seja um confundidor, tanto na tua vida quanto do paciente.
Então, aquele paciente que vai para rastreio displásico, ele tem que estar com uma doença endoscópica em remissão. Para aí sim, pela colonoscopia, a gente identificar lesões que na sua maioria são visíveis e que muitas das vezes identificadas pela colonoscopia precocemente vão ter também um manejo terapêutico endoscópico, né? Seja por técnicas de polipectomia, mucosectomia ou dissecção endoscópica de submucosa. Hoje, cada vez, não digo cada vez mais, porque ainda esse é o maior calcanhar de Aquiles da cirurgia na retocolite, ainda é por displasia. Mas para lesões que não são visíveis, para lesões que a gente fala sincrônicas, né? Ou seja, você identifica vários focos de displasia naquele cólon, e aí tratar endoscopicamente pode ser uma dificuldade. Ou naquele paciente onde tem lesões, mas num cólon disfuncional, porque isso também tem que ser avaliado. Às vezes aquele paciente perdeu tanto tempo na sua janela de oportunidade para tratar e ser tratado da melhor forma, que às vezes a gente vê um cólon totalmente tubulizado, sem as pregas usuais que a gente vê colônicas. Então, ainda a cirurgia nesse contexto, né, de disfuncionalidade e de displasias não visíveis ou sincrônicas, ele ainda tem papel. Certo. E assim, a gente assusta muito, né, com o quadro agudo desses pacientes. Então, quando melhora e chega à fase de manutenção, como que vocês vão fazer o segmento desse paciente? De quanto em quanto tempo tem que ficar fazendo colono? Acompanhamento nutricional, qualidade de vida, né, psicológico. Como que funciona esse tratamento de manutenção, não somente da droga, né? Entendi. O restante que vocês vão ficar acompanhando também desse paciente. Na verdade, isso é fundamental, né, Paulo? Então, quando a gente pega um paciente, eu falo que a gente casa com eles, os pacientes do inflamatório intestinal, né, Renata? É o que vai saber quantos filhos você tem, né? Eles têm meus telefones, sabe, da minha vida, é assim, faz parte. Então, assim, como é que a gente procura na prática clínica? Acho que é uma coisa mais de prática clínica, né? Esse acompanhamento. Claro que tem todo um processo de vigilância endoscópica, que é posterior, mas a gente tem alguns critérios, algumas coisas que a gente adota muito na prática clínica. Então, assim, a avaliação clínica é fundamental dos sintomas, baseado naqueles critérios de Mayo que a gente falou. É o paciente, como é que é? Ele diminuiu a frequência evacuatória. É um paciente que está sangrando ou ele não está sangrando? Como é que está o aspecto geral desse paciente? O paciente que está em bom estado geral, não está mais? Como é que está o estado nutricional desse paciente? O apetite melhorou? Está tendo ganho de peso? Então, esses aspectos clínicos são importantes. E aquelas manifestações extraintestinais que, às vezes, são coincidentes com a doença inflamatória intestinal, estão amenizando esses sintomas? Então, esse aspecto clínico ele é fundamental. Só que também tem outros marcadores que a gente utiliza. Os marcadores laboratoriais, eles são também muito importantes. A gente falou no início do nosso bate-papo sobre a calprotectina fecal. Então, é uma ferramenta que a gente usa muito. Você perguntou tempo, geralmente pelo menos ali dentro de 3 meses. Só que muitas vezes a gente, quando quer avaliar de uma forma mais precoce um paciente com terapia biológica, a gente pede de uma forma mais precoce. Mas pelo menos dentro de 3 meses a gente pede essa calprotectina e os outros marcadores inflamatórios, como PCR e VHS. Claro que a gente vê a bioquímica de maneira geral. Sódio, potássio, como é que está a albumina desse paciente que estava baixo. Muitos pacientes fazem deficiência de vitamina D, muitos deles têm deficiência de ferro, então isso tem que ser o quê? Monitorado. E pincelando um pouquinho nessa parte assim de laboratório, a gente não pode esquecer que muitas das medicações que a gente usa têm efeitos adversos. Então isso entra no acompanhamento. Se eu estou usando uma azatioprina para o paciente, eu tenho que lembrar que a azatioprina, a Dani sabe melhor do que eu, altera TGO, altera TGP, é uma droga que pode causar pancreatite, principalmente no início do uso. Então monitorar milase, lipase, hemogramas, tem as citopenias que pode acontecer. Então, isso é fundamental. Então, esse acompanhamento laboratorial não é só calprotectina, VHS e PCR. Tem todo esse contexto dependendo da medicação que o paciente está utilizando, né? A gente falou das pequenas moléculas, lipidograma é importante, a gente está vendo. Então, dependendo do tipo, tem algumas medicações específicas. Passando dessa parte de laboratório, aí a gente tem a reavaliação endoscópica. A gente conversou que um dos pontos-alvos é a gente ter o quê? Cicatrização endoscópica.
Então, o protocolo coloca que dentro de 3 a 6 meses, na retocolite ulcerativa, é indicado a gente fazer a colonoscopia de controle. Na prática clínica, a gente faz mais ou menos por volta de 6 meses, porque muitas drogas a gente nota que tem um pouco de demora, principalmente alguns biológicos, de uma resposta mais adequada. Então, a gente geralmente faz ali por volta de 6 meses, quando a gente tem acesso a esse exame, principalmente na rede privada, que é mais fácil para a gente. E na endoscopia, esse acompanhamento é isso. A gente quer saber se ele apresenta cicatrização endoscópica, maio 0 ou maio 1. E você tocou no assunto importante. O acompanhamento, essa é a minha parte, né? Só que eu preciso de uma equipe, né? Então, eu preciso do nutricionista, que me ajuda muito, porque tem muitas deficiências nutricionais que ele sabe manejar melhor. E também o apoio da psicologia em muitos casos, né, Renata? A gente vê muito assim no nosso dia a dia, pacientes com quadro de estresse, com quadro de depressão. É uma medicação, uma doença que, por ser crônica, ela gera muita incerteza e medo, principalmente quando o paciente está usando imunobiológico. Tem medo muito de que eles acham muitas vezes que tem câncer. Né? Muitas vezes eles aplicam imunobiológicos aonde? Em centro de infusão, que do lado dele tem um paciente oncológico. Então, esse paciente, o impacto psicológico é grande. A Renata falou uma coisa muito bacana. O impacto na qualidade de vida, que eu falo até profissional. Né? Então, no ambiente familiar. Então, a psicologia, eu acho que atua de uma forma importante. Uma coisinha que eu esqueci de falar que sempre é bom a gente lembrar. A gente sabe que alguma dessas medicações tem efeitos colaterais, como eu mencionei, da azatioprina. Por exemplo, falando um pouquinho de azatioprina, e às vezes a gente, na nossa correria do consultório, a gente esquece. Tem um risco muito de câncer de pele e não melanoma. Protetor solar é fundamental. Fundamental. A gente mora num país tropical, tem muita exposição solar, e às vezes a gente na correria ali pega calprotectina, pega exame de sangue e fala, opa, nem lembrei, né? O paciente já foi. Então, isso é fundamental. Então, a gente vê que esse acompanhamento ele é multiprofissional, mas ele é muito atencioso, por isso que eu falo que a gente casa com eles. Né? E até complementando só um pouquinho do Vinícius, assim, falou tudo perfeito. Eu acho que a gente usa até os marcos, né, da calprotectina. Aquele paciente, até ele atingir uma remissão profunda, que seria, né, o contexto clínico, laboratorial e endoscópico de cicatrização de mucosa, tem uma tendência da gente acompanhar esse paciente com calprotectina de 3 em 3 meses. Exato. Uma vez atingiu a remissão endoscópica, a gente passa a acompanhar esse paciente, né, em consulta mais calprotectina de 6 em 6 meses. Até ali, as consultas são mais individualizadas, até pelas drogas que a gente usa e severidade, né? Às vezes eu estou com um paciente com corticoide, paciente mais grave, que a gente vai rever com 3, 4 semanas. Exato. Né? Tá com biológico, a gente antecipa um pouquinho, às vezes vê com 8 semanas de início de tratamento e com uma calprotectina, pelo menos para ver que está caindo, né? Ainda não normalizada. Mas, e isso, os marcos endoscópicos, colonoscópicos que o Vinícius falou, são perfeitos, é isso. Mas depois disso a gente não sabe. Aquele paciente que atingiu remissão endoscópica, e aí? Quando ficar repetindo colonoscopia, ainda mais que é um paciente que vai fazer, se a gente fala, de 15 a 40 anos de idade ao diagnóstico, ele vai fazer inúmeras colonoscopias a vida inteira. Então, até esse congresso do ECO desse ano, ele falou muito em sustentabilidade e emissão de CO2 que a gente faz em colonoscopia. Eu falei, achei forte. Né? A gente está poluindo o planeta, né? Além, né, dos exames, né, invasivos. Então, eles tocaram muito, que é uma realidade, lógico, que europeia, americana, da ecografia intestinal. Exato. Aquele paciente que atingiu a remissão endoscópica por colonoscopia, ele deveria ser seguido de 6 em 6 meses com calpro, com ecografia intestinal, para você poupá-lo dessa indicação de uma nova colonoscopia. Isso é maravilhoso, porque o paciente, quando você fala né, nesse cenário, até para a gente, né, quando é um rastreamento, fazer colonoscopia, às vezes ainda é um tabu, né, ainda é um incômodo, né, para os pacientes. O preparo então, ainda não evoluiu o suficiente. Então, quando você está ali fazendo a ecografia intestinal, o paciente está conversando com você, tirando dúvida, está vendo, mais se sente acolhido. Né? Então, isso é legal. E assim, a gente viu que nos últimos anos, né, foi um boom de novas drogas para o tratamento das doenças inflamatórias intestinais, né, da retocolite. E eu tenho curiosidade, assim, vocês veem mais alguma coisa com perspectiva futura que está chegando, alguma droga inovadora? Tem alguma coisa aí nova? Dani, a perspectiva que eu queria é que todo paciente fale, e aí a doença está trazendo alguma coisa nova? Tem cura? Ainda não. Né? Estão vindo muito forte, muitos estudos de bancos de dados
tentando identificar numa fase pré-clínica de sintomas e de diagnóstico, para tentar identificar assim, aquela população que tem a doença. Eles buscam bancos de dados, isso muito nos Estados Unidos, bancos de dados militares. A Joana Torres, em Portugal, pegando dentinhos desses pacientes com doença inflamatória, né? Obviamente, quando não tinham diagnóstico da doença na sua infância, para tentar mapear algum fator genético que possa ajudar, algum fator de risco ambiental que possa ajudar nesses indivíduos, para tentar mudar o curso natural. Isso acho que ainda, infelizmente, está longe de acontecer, talvez longe, é o que eu acho. Mas o cenário atual ainda é a perspectiva que a gente tem de mais drogas que vão vir para o mercado. Que, embora isso não mude a história natural da doença, isso é muito bem-vindo, eu acho, né? Não é o melhor, mas é o que a gente tem de ótimo atual. E muito a gente falando nos cenários de refratariedade, casos graves em que a gente ainda não consegue o controle das doenças, de terapias combinadas, avançadas. Isso é um tema que tem surgido muito na gastroenterologia para tentar controlar esses casos de maior gravidade na DI. Mas as perspectivas reais ainda são drogas, né? O sonho, Dani, assim, a gente fala assim, a gente até brinca, né, Renata? O sonho é que o paciente vai fazer um exame laboratorial, né, ou qualquer outro tipo de exame, e lá vai falar, o mecanismo inflamatório desse paciente X é esse, o remédio é esse. Esse é um sonho. Quem sabe aí com a inteligência artificial, os avanços da tecnologia, a gente consegue resolver esse sonho e aí torna mais fácil esse ambiente, às vezes, conturbador do tratamento da doença inflamatória intestinal. Ser precisão, né? A gente hoje fala muito e o que a gente está fazendo é personalizar. Eu penso, essa paciente é idosa, então vamos tentar isso, ou tem essa situação, isso. Mas não é uma o receita, que o Vinícius né? falou não é precisão. Não é precisão, Então, não é uma receita de bolo. E você acha ainda que é possível, apesar de ser uma gênese multifatorial, e a gente não saber exatamente o que é o gene que está causando, Exato. quais são os fatores desencadeadores, tem alguma possibilidade de prevenir a doença inflamatória intestinal? É difícil isso, né? A parte da prevenção. Se a gente for buscar um pouquinho na fisiopatologia, Paula, a gente discutiu aqui, né? A gente tem uma alteração genética, a gente tem uma alteração de microbiota intestinal envolvida, e uma alteração na imunorregulação intestinal. A gente vê muito isso, né? Se for pensar nesse conceito, a Renata deu umas pinceladas legais sobre isso, porque ela falou muito de aspecto alimentar. Eu acho que isso é uma medida preventiva, particularmente, eu acho que é isso. Que dentre porque hoje é o nosso estilo alimentar, essa alimentação né? mais, isso mesmo, é mais ocidentalizada, alimentos processados, multiprocessados. Então, sem sombra de dúvida, isso são antígenos. São antígenos alimentares que, diante desse cenário inflamatório, esse contexto inflamatório intestinal, alterando a microbiota intestinal, alterando a imunorregulação intestinal, eu acho que eles impactam. Então, você perguntou para mim, então você acha que tem alguns fatores preventivos? Eu acho que tem. A qualidade nutricional, ela entra como um perfil relacionado a isso, sem sombra de dúvida. Então, os hábitos de vida, eles são fundamentais. E aí, coisas que precisam de mais estudos, mas a gente vê muito na nossa prática clínica. Acho que todo mundo que mexe com doença inflamatória intestinal vê isso. Pacientes, às vezes, que tem um quadro psicoemocional importante, ansiedade, depressão, e muitas vezes eles apresentam sintomas relacionados a isso, né? De descompensar a doença, né, Renata? A gente vê muito isso. Certo, e eu queria pedir para vocês, né, para assim, deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, para os pacientes que estão ouvindo, para os médicos, alguma coisa que vocês julgam importante sobre o tema, para deixar aí para a gente. Acho assim, primeiro agradecer pelo espaço, né? Porque eu acho que a visibilidade atual desse mês é para isso, para continuar conscientizando não só a população, mas também colegas médicos, onde ainda a doença inflamatória é um tabu. Né? Parar de paciente chegar para mim no consultório e falar, doutor, eu fui no pronto-socorro e ele falou que não sabe nada da minha doença. Eu sei mais da minha doença do que ele, né? Que teve um período de formação. Eu sei que a gente não sabe tudo de tudo, mas eu acho que a mensagem é a gente reconhecer sinais, sintomas, reconhecer o que é grave, não é grave, né? Saber, né? Tentar diagnosticar precoce, porque se a gente tenta diagnosticar precoce e instituir também um tratamento precoce, mais adequado para os nossos pacientes, a gente está mudando um pouco a história natural, não de todos, mas de muitos. Né? O que a gente ainda vê, muitos erros na nossa prescrição atual, paciente com corticoterapia
indefinida há meses usando corticoterapia com todos os efeitos colaterais, pacientes com sinais nítidos de intensidade, de severidade de doença e que estão lá com terapia convencional. Então, eu acho que para os colegas generalistas, saber diagnosticar precoce e encaminhar. Para os pacientes que são gastroenterologistas que não fazem doença inflamatória, participar de eventos. A gente teve o Cerradão, né, por agora o nosso congresso regional. Melhor forma de, pelo menos, ter uma visão global é mesmo não sendo ultra especialista, de participar na SBAD, na SEBRAD, né, de jornadas ou congressos que possam, pelo menos, abrir mais a mente. A gente que está na ponta, a gente é uma população mais selecionada, que eu digo enviesada. Tudo para a gente que chega no consultório, opa, peraí, vamos ver aqui se é doença inflamatória. Então, eu acho que é essa conscientização. Bem, assim, primeiro agradecer vocês duas, né, pela oportunidade. É um mês extremamente importante para quem gosta de doença inflamatória intestinal, para a gente falar sobre esse assunto, então, ter esse espaço para falar nisso, não só para profissionais de saúde, mas também a população em geral, acho que é muito importante. A gente abre o leque para que a gente não deixe de esquecer, não deixe de lembrar dessa patologia, né? Então, acho que é fundamental a gente ficar muito atento quando a gente pega um paciente e falar assim, pode ser isso, faça uma anamnese com calma, não é uma consulta de 10 minutos, não é uma consulta de 15 minutos, às vezes é de 1 hora, né, Renata? Fica com o telefone. Então, ter paciência, ter calma com esses pacientes e analisar de forma muito detalhada a evolução deles, porque eles podem agravar e quando agrava muito, né? Para vocês duas, em relação ao Fala Gastro, agradecer a oportunidade. No meu dia a dia, Renata e Ana Paula, eu levo muito isso assim. Eu acho que Renata não, Dani, desculpa. Renata também, minha amiga, né? Na verdade, assim, eu levo muito assim, no meu dia a dia, eu acho que tudo na vida, se a gente faz com muita dedicação, com carinho, com força de vontade, a gente colhe frutos. E o que vocês estão fazendo aqui, esse trabalho que vocês duas estão fazendo, eu acho que vocês vão colher muito frutos. Não estou falando só para a gente aqui discutir o assunto, não, que a gente aprende muito, eu aprendo com vocês, eu aprendi hoje muito com a Renata, mas o paciente sai ganhando. Então, essa ferramenta que vocês estão fazendo ajuda muito o paciente. Por quê? Às vezes um profissional que revisou uma doença celíaca aqui com vocês, que revisou uma doença do refluxo com vocês, ele vai ser um outro profissional amanhã que ele vai atender o paciente, com outro olhar. Então, a ferramenta de vocês é extremamente importante na educação nossa médica. Então, assim, eu parabenizo, agradeço e eu vejo que vocês fazem isso com muito carinho e dedicação. Então, os frutos já estão colhidos. Que bom, a gente fica feliz com o feedback, né? Muito feliz. E a gente está aqui para levar medicina de qualidade a todos os profissionais de saúde de todo o Brasil. A gente espera estar conseguindo isso. Bom, eu queria, né, finalizar o nosso Fala Gastro aqui falando que Maio Roxo, né? Não é só um mês de conscientização da doença inflamatória intestinal, é um mês que a gente, como médico, tem que parar para ouvir melhor esse paciente, para fazer o diagnóstico precoce, que é tão importante nessa doença, e também, como o Vinícius falou, para a gente poder abordar esse paciente e fornecer o melhor tratamento multiprofissional possível para esse paciente, para que a gente tenha aí uma boa evolução dessa doença e uma melhor qualidade de vida para o nosso paciente. E é isso, pessoal. Quero agradecer a vocês, nossos convidados, a AGB, quero agradecer a vocês pela nossa audiência e no próximo mês nós estaremos de volta com mais um tema muito especial. Nós abordaremos sobre gastrites e H. pylori. Até breve para vocês. Um beijo enorme. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, Obrigada. pessoal. Tchau.